aquilo que você consome na internet, no jornal, num livro, qual livro que você lê, que obra você realiza, seus amigos, a conversa que você tem com seus amigos, e rapidamente, então, mesmo que eles não consigam ler a sua mente, conseguem construir o seu perfil identificando as suas fragilidades, o chamado calcanhar de Aquiles. Muito bem, então isso é outra possibilidade deles identificarem nossas tendências e gostos. Na questão 459, a pergunta é se eles influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. Essa é uma das questões mais conhecidas na doutrina espírita. Quase todos os espíritas respondem isso de cor, né? Que influenciam mais do que a gente imagina, e a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Os espíritos, né? Isso pode até alguém rapidamente, num pensamento assim, pensar, então eu não tenho responsabilidade com os meus atos. Está escrito aí que são eles que nos dirigem, então eu não sou responsável. Vamos dar uma pensada melhor. Nós temos o livre-arbítrio, a decisão é sempre nossa. Eles podem nos tentar levar para um lado e outros tentar levar para outro lado, mas a decisão vai caber sempre a nós. A exceção é quando o espírito consegue lograr um domínio tal sobre o ser que vai se chamar então a possessão. E claro, cada um vai responder na medida da sua responsabilidade. Aquele espírito que logra um domínio tal sobre o ser, que o tem dominado, é a chamada possessão, é o estágio mais grave da obsessão. E aquela pessoa vai cometer atos tresloucados, responde evidentemente diante da própria consciência e das leis divinas, aquele espírito que conduziu aquela pessoa, assim como um adulto que conduz a criança. Eles vão tentar nos influenciar, mas nós teremos sempre também a opinião, o auxílio dos benfeitores espirituais, e nós vamos estar sempre nesse meio, tendendo para o lado que nós tivermos mais facilidade ou menos resistência, o bem nos convidando e também o mal nos convidando. Agora, na questão 460, Kardec pergunta: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos pensamentos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Nós somos seres espirituais, os nossos corpos são energia aglutinada, nós somos emissores de ondas de pensamento permanentemente, nós influenciamos a todos aqueles, né, que estão à nossa volta, mesmo aqueles que estão distantes, nós estamos pensando neles, mas nós não somente influenciamos, nós também somos influenciados, e não somente pelos espíritos, nós somos influenciados também pelos pensamentos emitidos por encarnados, porque somos como antenas parabólicas que emitem e também recebem a influência dos pensamentos. Isso reforça em nós então a questão do zelo, da higiene, que nós vamos falar aqui na frente, da asepsia mental que precisamos ter no cotidiano, na preparação para o sono, no início do dia, enfim, para os embates naturais da existência. Vamos falar isso um pouquinho à frente. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz e Chico Xavier: desencarnados agindo como endoparasitas, os que, após se inteirarem dos pontos vulneráveis das suas vítimas, tomam conta do seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher qual se fossem os seus próprios. São estágios de domínio. Aí nós estamos avançando, é uma influenciação muito mais forte, em que
os espíritos conseguem dominar esses pontos do centro coronário da sua vítima, a tal ponto que aquela pessoa passa a reproduzir o pensamento do espírito obsessor. Também são estágios mais graves que requerem um tratamento mais demorado, tão demorado que às vezes o próprio André Luiz, o seu companheiro de jornada, o espírito Hilário, chegava a perguntar ao instrutor por que não tira logo esse obsessor, por que não afasta ele da sua vítima. E muitas das vezes os instrutores falavam assim: se tirarmos ele bruscamente, rapidamente, de perto da sua vítima, ela pode desencarnar. Tem que ser um processo de deslindamento, desligando ponto a ponto, para que o afastamento do espírito obsessor se processe sem prejuízos maiores para aquilo obsidiado. Aí vamos aos antissépticos, para fazer a asepsia da mente, que não podemos trazer um problema sem apresentar também soluções. Então o Espírito Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, ele nos diz assim: bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura. Isso constitui sustentáculo de nossa saúde espiritual. Procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente pela reta conduta de cristãos leais ao Cristo, vacinemos nossas almas contra as flagelações externas ou internas da parasitose mental. Conselhos de um espírito experiente para limparmos a nossa mente e não sermos plugs de conexão das tomadas das influências infelizes que existem por aí nos pensamentos e nas ideias. O Espírito Emmanuel também nos apresenta algumas precauções, interessantes para o cotidiano, quando ele nos fala para evitarmos. Eu estou falando aqui, mas ninguém faz isso, não, é só mesmo para a gente falar para os outros, para a gente orientar os nossos amigos. Nós estamos longe desse negócio aqui já. Gritos inúteis, brincadeiras de mau gosto, reclamações agressivas, ideias de ódio, intolerância em casa, descortesias na rua, gestos de vingança, comentários infelizes, respostas deprimentes, perguntas sem necessidade, críticas, palavrões, ironias, azedumes, cólera, impaciência. Gente, isso a gente passa por essas tentações no dia a dia, ou então já não sai de casa, porque isso em qualquer situação de trânsito, no trabalho, no relacionamento familiar, com os amigos, na internet, nós vamos encontrar oportunidades de reproduzir essas situações. E o benfeitor Emmanuel nos fala dessas precauções. Evitemos todo esse tipo de comportamento, porque atraem a atenção de espíritos que não desejam o nosso bem, ou que estão à cata de vítimas quaisquer que apareçam descuidadas por aí afora. Agora vou falar um pouquinho de estruturas, como a gente disse que seriam 2 enfoques, da influenciação espiritual e das estruturas que existem na dimensão espiritual. Todos se lembram dessa passagem do livro Nosso Lar, onde uma mulher ela havia passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Então nós estamos falando já de uma estrutura de vigilantes, de linhas de proteção, junto a um portão. Havia um portão, e essa mulher estava lá coberta de andrajos, pedindo ajuda, toda machucada, e para acolhê-la foi lá a enfermeira Narcisa, mas para receber aquela mulher dentro da colônia espiritual Nosso Lar, da cidade espiritual, ela precisava da ordem do vigilante-chefe. Então nós estamos vendo, falando já de estruturas. Vocês estão vendo que há uma hierarquia, há uma ordem. Inclusive esse vigilante-chefe não autoriza o socorro àquela mulher. Ela está pedindo um socorro numa falsa humildade,
ela havia sido aqui na Terra uma profissional de abortos. Em torno dela havia não sei quantos pontos negros, e cada ponto negro era uma criancinha que ela havia arrancado a um ventre materno para ganhar dinheiro. Então ela não estava em condições de ser admitida na colônia espiritual. E quando ela recebe a negativa do vigilante-chefe, ela sai xingando todos os palavrões que ela conheceu na sua vida, mostrando então que ela realmente não estava preparada para ser acolhida e socorrida na cidade espiritual. No livro Nosso Lar ainda fala que uma situação de intercâmbio clandestino aconteceu em nosso lar em virtude de vícios da alimentação. Foi dado o alarme, o governador tomou as providências, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, e pela primeira vez na sua administração mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Então nós estamos falando de toda uma estrutura de defesa de uma colônia espiritual, de um posto avançado, porque esses locais são também alvo de ataques da espiritualidade perturbada. No livro Os Mensageiros, nós vemos André Luiz perguntando assim: e as armas? Acaso são utilizadas? Aí responde o instrutor: como não? Não temos bala de aço, mas temos projetis elétricos. Trabalha muito com essa parte do elétrica, magnética. Naturalmente a ninguém atacaremos. A nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. E esses canhões também que atiram as ogivas elétricas ou magnéticas também não vão matar o espírito, porque o espírito já está morto. Mas às vezes o espírito está tão ainda concentrado de que pertence ao mundo dos encarnados que ele vai cair para trás desmaiado ao escutar a explosão. Então ele vai ficar desacordado um dia, dois, o que for, mas já vai dar aquele sossego, aquele ataque, aquela horda que tenta invadir um posto ou uma colônia espiritual. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós vemos que houve um ataque ao posto de socorro. Quase no mesmo instante, um auxiliar penetrou no recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos. A diretora da instituição, resoluta, determinou: emitam raios de choque fulminantes, acertando as baterias. Então, fulminantes nesse sentido, né? Porque realmente não há como destruir o espírito. É fulminante só no sentido de causar neles ali um atordoamento, fazer com que eles desanimem da empreitada de invasão. E no livro Ação e Reação é mostrado que existe no posto de socorro uma torre mais alta chamada agulha de vigilância, e nesse ambiente tem também os canhonetes de bombardeio eletrônico, estruturas que nós estamos falando. Então, meus irmãos, sobre a segurança pública e a espiritualidade, eu acho que é mais interessante para nós meditarmos o primeiro enfoque, que foi o da influenciação espiritual. Os cuidados com a higienização da mente, para que não sejamos vítimas fáceis dessa influenciação espiritual. Sejamos vigilantes. A profilaxia, o antisséptico é o Evangelho de Jesus, o zelo com os nossos pensamentos, com a nossa conduta, com os locais, com os ambientes que frequentamos, que às vezes determinados ambientes são densos e ali estamos, e numa atitude menos digna da nossa parte, nós estamos atraindo para nós influenciações perniciosas, e que às vezes vai demandar um tempo para nós conseguirmos livrar dessas influenciações. Importante, então, meditemos que a região das sombras tem todas as suas estratégias, tem os seus exércitos, que nós não somos de hoje, nós somos de ontem. Então nós trazemos do passado adversários, nós trazemos pessoas insatisfeitas com a nossa conduta, seres que abandonamos, seres que enganamos, enfim, nós estamos em processo de reeducação do espírito, e o Criador permite que haja esse contato entre a vítima do passado e o habitante atual do corpo físico, justamente para que se reajustem, porque a finalidade de tudo é o reajuste do ser no processo educativo do espírito, que é o processo que nós realizamos. Eu creio que vai dar para agora de partir para as discussões e aprofundar mais no tema. Muito obrigado.